Graça e paz, amém? Você pode se colocar de pé por uns instantes para compartilhar uma palavra de Deus com você nessa noite. Livro do Gênesis, capítulo 12. O Senhor me deu uma palavra e eu quero dividir com você nessa noite sobre o tema chamado para abençoar. Gênesis 12, os 3 primeiros versículos. A minha versão aqui é NVI, que diz: Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Glória a Deus por essa palavra. Uma vez mais, curva a sua cabeça. Eu gostaria de fazer uma oração como de costume. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de cultuarmos ao Senhor livremente nesta noite. Obrigado, meu Pai, pelo impulso do Teu Espírito Santo, que todos os dias nos vivifica, nos fortalece e nos leva, Senhor, a querer, a nos aproximarmos mais de Ti. Obrigado, meu Deus, porque nós estamos aqui reunidos neste momento para ouvir a Tua palavra. E nós, como igreja do Senhor, nós nos levantamos nessa hora, colocando, Senhor, o nosso coração à disposição. Nós declaramos que o nosso coração está aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos orientar, para exortar. Nós colocamos o nosso coração disposto nessa noite, meu Pai. Essa é uma declaração de fé. E como igreja do Senhor, nós repreendemos todo espírito de confusão, todo espírito de engano, sai do nosso meio, toda treva seja dissipada nessa hora. Em nome de Jesus, nós comandamos no mundo espiritual, desfazendo toda a obra das trevas, pelo poder que há no Teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que esse ambiente está aberto para o fluir da Tua palavra, para o entendimento, para a clareza, para o conhecimento, para a edificação, para a glória do Teu nome. Nós unimos a nossa fé nessa noite para nos declararmos abençoados em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, você pode tomar o seu assento, fique à vontade, em nome de Jesus. Aleluia. O livro do Gênesis é um livro de princípio, é um livro de início, é um livro de começo. Foi escrito há mais ou menos 3.400 anos atrás. Foi escrito por um homem chamado Moisés. Você já deve ter ouvido falar desse homem chamado Moisés. Moisés escreve esse livro do Gênesis para o povo de Israel que estava escravizado no Egito há mais ou menos 430 anos. Depois que esse homem chamado Moisés, esse homem chamado por Deus para libertar esse povo do Egito, tira esse povo do Egito e está caminhando rumo à terra da promessa, conhecida como Canaã, a terra que mana leite e mel. No meio desse trajeto, no meio desse caminho, é que provavelmente Moisés escreve o texto que nós acabamos de ler. E escreve para esse povo que está caminhando no deserto. Então, qual é a intenção de Moisés ao escrever esse texto? Moisés tem uma intenção, ninguém escreve despretensiosamente, todo mundo que escreve, escreve com uma intenção. E, obviamente, Moisés escreveu com a intenção de mostrar o início da história, da aliança, do compromisso entre Deus e o seu povo. Deus é fiel, aleluia. Moisés queria registrar, queria ensinar isso. E é interessante, irmãos, que nós aprendemos com esse texto que essa história, ela começa com uma pessoa. Moisés registra essa história e quer deixar claro para a nação de Israel que Deus começou
com uma pessoa. Então eu quero ser profético aqui nessa noite e dizer para você que quando Deus quer começar algo novo, quando Deus quer começar um projeto, quando Deus quer começar algo, Ele começa com uma pessoa. Gênesis, como eu já disse, é o livro do início, é um livro de princípio, é um livro de começo. Então eu quero dizer para você nessa noite, Deus quer fazer algo novo. E Ele vai começar com uma pessoa. E eu quero ser audacioso e dizer para você, olha, Deus quer fazer algo novo lá no seu casamento. E para isso Ele vai começar com uma pessoa. Deus quer fazer algo novo lá na sua casa, lá na sua família, mas Ele vai começar com uma pessoa. Ele quer fazer algo novo lá no seu trabalho, mas Ele vai começar com uma pessoa. Ele vai começar com uma pessoa. Então eu quero que você pense, onde está essa pessoa? Ou melhor, quem é essa pessoa? Será que você, em algum momento, no seu íntimo, poderia considerar, talvez essa pessoa seja eu nessa noite, a pessoa que Deus está chamando para começar algo novo, a pessoa que Deus está chamando para abençoar. Eu seja essa pessoa nessa noite. Eu gostaria que você pensasse assim, por quê? Eu gostaria que você tivesse essa expectativa com relação a essa palavra nessa noite. Por quê? Porque assim como Deus chamou Abraão, como nós vimos no texto que acabamos de ler, Deus ainda continua chamando pessoas. E para introduzir a mensagem nessa noite, eu tenho uma proposta, uma pergunta para nós começarmos a desenvolver a mensagem, e eu gostaria que você viesse comigo, porque ao respondermos essa pergunta, nós trazemos à tona as lições do texto. E a pergunta proposta para essa noite é: como, se Deus continua chamando pessoas, se Deus quer fazer algo novo, e para fazer algo novo, para começar algo novo, Ele chama pessoas, e Ele continua chamando pessoas ainda hoje, como eu devo responder esse chamado? Essa é a pergunta para nós pensarmos nessa noite. Como eu e você devemos responder esse chamado de Deus? Se Deus está nos chamando, se há uma palavra sendo liberada do altar, uma declaração nessa noite dizendo, olha, Deus está chamando pessoas. Eu queria que você pensasse comigo nesta resposta. Como eu devo responder a esse chamado? E a primeira lição em resposta a essa pergunta é: eu preciso de fé para começar. Quando eu olho para o texto, eu encontro essa resposta. Eu preciso de fé para começar. Abraão começa acreditando, porque fé exige confiança. E perceba no texto que lemos, um homem que é chamado por Deus, quando Deus fala com ele, ele sai, ele larga tudo, ele dá um passo, ele acredita. Quando nós ouvimos um chamado, uma palavra de Deus, quando há uma direção de Deus para a nossa vida, a primeira coisa que você precisa fazer, a primeira resposta que você tem que dar, é a crença. Eu preciso de fé para começar, e a fé exige confiança. E é interessante pensar que existem situações, como a de Abraão, no texto que lemos, onde nós não temos todos os detalhes. Abraão não tinha detalhes, Deus apenas mandou sair. Sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não tinha detalhes de para onde Deus o iria levar. Ele precisava apenas manifestar a sua fé, como? Acreditando, confiando nessa palavra. A vida do crente, a vida do cristão é assim. E se eu quero dar uma resposta para Deus, eu preciso entender que eu preciso de fé para começar. E a fé exige confiança. E quando eu olho para o texto e vejo alguém largando a pátria, largando família, deixando uma série de rotinas,
Eu entendo que a fé, ela não exige apenas confiança em uma palavra, mas ela exige também ação. Porque não basta apenas dizer, eu acredito no que você está me falando, eu preciso me mover. E Abraão se move. Ele se moveu, ele se levanta, ele caminha, ele sai, ele leva a sua família. A fé nos coloca em ação. Eu percebo que, se há um chamado de Deus para a minha vida, a melhor resposta que eu tenho que dar é acreditando naquilo que Ele está falando para mim. A palavra de Deus que está sendo liberada nessa noite, ela aguarda de você uma resposta. E essa resposta começa com a sua fé, com a sua confiança, com a sua ação, porque eu entendo que a fé exige não só confiança e ação, mas a fé exige também esperança. Deus prometeu que Abraão não podia ver nem medir. Deus prometeu algo para ele que ele não tinha nem noção. Não estava no seu campo de visão, dentro da sua realidade. A promessa que Deus tem para mim e para você, nós não conseguimos enxergar ou medir, porque a nossa realidade talvez não seja essa. Eu não sei qual é a sua realidade, mas aquilo que Deus promete em sua palavra, muitas vezes não está no nosso campo de visão. Eu não sei qual é a circunstância, a adversidade, o problema, eu não sei qual é o ambiente em que você se encontra. Mas há uma promessa de Deus para todo cristão, há uma promessa de Deus para todo crente, para todo aquele que crê. E é baseado nessa promessa que Abraão espera. Ele não tinha uma garantia visível. E é aqui que eu entendo, irmãos, que a fé não se baseia na vista. Quem anda por fé não anda por vista. Quem anda por fé não anda por aquilo que é visível. Eu percebo aqui um homem que é conhecido na história como o pai da fé, porque ele creu contra a esperança. Ele acreditou sem enxergar, sem ver aquilo que havia sido prometido. Qual é a resposta? Como eu devo responder a esse chamado? A primeira lição que eu compartilhei com você é que é preciso fé para começar. Em segundo lugar, eu aprendo com o texto. É preciso obediência para seguir. Além de fé para começar, eu preciso obedecer para seguir, porque obediência exige disposição. E quando eu olho para o texto e percebo a disposição de Abraão, eu entendo muito claro que Deus não força. Deus não força, Ele chama os dispostos. Ele não força. Obediência começa com prontidão de coração. Você precisa estar disposto a contribuir. E eu fico imaginando e pensando aqui, tentando entender, porque Deus faz um chamado, Deus chama Abraão dizendo, olha, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque eu vou te fazer grande, vou te fazer famoso. Mas ele já era. Abraão já era próspero. Abraão já tinha dinheiro, já tinha servos. Abraão estava em Ur dos Caldeus quando Deus chama ele. Era o berço da Mesopotâmia, um dos lugares mais bem desenvolvidos. Tanto em escrita, quanto em organização, quanto em economia. O interessante é que Deus vai mandar ele para Canaã, um lugar inicialmente deserto. Perceba alguém aqui que tem disposição para obedecer. Ele está disposto a obedecer. Ele está disposto a contribuir. Eu preciso de obediência para seguir um chamado. E a obediência, ela exige não só disposição, mas eu vejo no texto que a obediência também está ligado, ela exige renúncia. Porque eu vejo Abraão renunciando, ele deixou Ur dos Caldeus, uma cidade próspera.
uma cidade onde ele tinha estabilidade, uma cidade onde os seus familiares todos estavam ali, uma cidade onde ele aprendeu a sua cultura, estava tranquilo, estava tudo bem. E ele consegue renunciar o seu passado, renunciar a sua cultura, renunciar relacionamentos. E aqui eu aprendo que quando Deus nos chama, nós sempre vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Quando Deus chama, nós sempre vamos ser desafiados a abrir mão de algo. E eu vejo aqui alguém disposto a renunciar. Eu vejo alguém aqui que obedece. E obediência exige disposição, exige prontidão. Obediência exige renúncia. Obediência exige separação. Sai da sua terra. Sai do meio da sua parentela. Sai da casa do teu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Perceba claramente, você consegue enxergar isso no texto? Que o chamado de Deus, a resposta, se eu quero responder esse chamado, eu preciso obedecer, e a obediência gera separação. E eu percebo aqui uma separação, primeiro geográfica, porque Deus está falando para ele sair de uma terra e ir para outra. Segundo, uma separação não só geográfica, porque em falando de separação geográfica, eu quero deixar claro que quando Deus nos chama, falando de separação de lugar, existem lugares em que Deus não quer que eu frequente ou que eu esteja. Existem ambientes em que não é mais apropriado para aqueles que Deus chama. Por isso que Deus está tirando ele de uma terra e dizendo para ele, olha, vai para outra. Há uma separação aqui geográfica no texto. Deus está mudando a localidade dele. É algo para nós pensarmos nessa noite. Além dessa separação geográfica, eu observo aqui uma separação cultural. Existem ambientes de idolatria, ambientes promíscuo, existem ambientes onde Deus não me quer. Deus está separando Abraão. Deus está chamando ele para uma vida separada daquela cultura, daqueles valores, daqueles hábitos. Há uma separação aqui no texto. Quem obedece precisa entender que a obediência exige separação, não só geográfica e cultural, mas há uma separação aqui também social. Porque Deus está falando para ele, ó, você tem que deixar esses parentes, você tem que deixar esses amigos aí, você tem que deixar esses relacionamentos. Existem relacionamentos que estão impedindo de avançar, estão impedindo. Não dá. Então perceba que existem relacionamentos que Deus não aprova. Deus queria começar algo novo. E Deus então chama esse homem. A palavra ministrada nessa noite é uma palavra profética. Deus quer começar algo novo. E Deus está chamando pessoas nessa noite. E eu comecei declarando, Deus vai começar algo novo lá no seu casamento, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na empresa, lá nesse negócio, lá nesse empreendimento. Onde está essa pessoa que vai responder, começando com fé, acreditando? Onde está essa pessoa que vai responder com obediência? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Como eu devo responder esse chamado? Em primeiro lugar, eu disse que eu preciso de fé para começar. Em segundo lugar, nós aprendemos que é preciso obediência para seguir. Em terceiro lugar, eu aprendo com esse texto. É preciso perseverança para permanecer. Perseverança, quando eu olho para o texto, irmãos, e para a história de Abraão, eu aprendo que perseverança exige firmeza, porque o próprio Jesus Cristo disse que nós
teríamos aflições. No mundo tereis aflições. E o homem conhecido como Abraão aqui, chamado por Deus, esse homem que um dia ouviu Deus dizer para ele: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar, vou fazer você grande, vou abençoar você. Uma palavra extraordinária. E Abraão então sai, ele passa um tempo em Harã, mas depois ele chega em Canaã, a terra, o lugar onde Deus havia lhe mostrado. E quando ele chega em Canaã, se nós lermos um pouquinho a palavra, alguns capítulos, alguns versículos à frente, nós vamos entender, vamos chegar em um momento da vida de Abraão em que o texto bíblico vai dizer que houve fome na terra. A crise veio na terra de Canaã, houve fome na terra, momentos difíceis. E o texto diz, no versículo 10 de Gênesis 12, que Abraão desce ao Egito. Abraão desce ao Egito. E eu vou estudando o texto e eu compartilho com você nessa noite uma lição importante, que mesmo enfrentando a fome e desafios, Abraão não fica no Egito, mas ele retorna. Mesmo enfrentando a fome, os desafios, as adversidades, ele até desce para o Egito, mas ele retorna. Ele volta para Canaã, ele restaura o altar. E eu entendo aqui que perseverança ou perseverar não é nunca sair do lugar certo, mas é sempre voltar para o centro da vontade de Deus, porque nós muitas vezes vamos tomar decisões precipitadas. Nós somos seres humanos, e nós muitas vezes erramos, falhamos. E Abraão aqui na sua humanidade, Abraão aqui na sua precipitação, diante da fome, diante da crise, ele estava no lugar onde Deus havia mostrado, o lugar onde Deus havia o colocado. E Deus havia dito que iria prosperá-lo, que iria fazê-lo grande. Mas quando a crise veio, Abraão busca recurso no Egito. Mas ele não fica lá, irmãos. Por isso que eu reforço com você nessa noite: perseverar não é sair do lugar certo, não é nunca sair do lugar certo, mas é sempre voltar para o centro da vontade, do propósito de Deus. E o propósito de Deus para ele era Canaã, era a terra da promessa. É preciso perseverança para permanecer, e perseverança exige firmeza. Não só firmeza, mas quando eu olho para o texto, quando eu olho para essa história de Abraão, eu percebo que perseverança exige também humildade, porque eu vejo alguém aqui que retorna. E eu gostaria de dizer para você nessa noite: às vezes é preciso recomeçar. Quantas pessoas ouviram um chamado um dia? Quantas pessoas começaram uma caminhada, começaram a caminhar, mas por um momento ou outro a crise, a adversidade, uma situação ruim veio, uma calamidade aconteceu, uma fatalidade, e de repente você, assim como Abraão, voltou para o Egito, buscou recursos no Egito. Acontece. Nós vemos isso aqui no texto. Mas a perseverança exige humildade, e às vezes eu preciso recomeçar ao enfrentar a crise, a fome. Abraão tomou uma decisão precipitada e ele colheu consequências disso. Nesse tempo que ele passou no Egito, houve consequências. E eu não quero aqui entrar nas consequências, mas eu quero dizer para você que a verdadeira perseverança envolve arrependimento e recomeço. Deus está chamando pessoas nessa noite. Ele quer começar algo novo. E há uma oportunidade, há um chamado, há algo que Deus quer fazer, e Ele começa com você e através de você. Você foi chamado para abençoar. A perseverança exige humildade. Não só humildade, mas eu vejo aqui que a perseverança exige foco. Foco é manter os olhos na palavra que foi liberada.
Foco é não olhar para as adversidades, para as circunstâncias, para a crise. A nossa dependência não está naquilo que estamos vendo. Nós dependemos do Senhor. Ele vai prover. Ele vai enviar a provisão. É dele que vem o socorro. Nós dependemos do Senhor. Nossos olhos estão fitos nas suas mãos. Ele vai prover o recurso. A porta que você precisa é Ele quem vai abrir. A chuva é Ele que vai mandar. Na hora certa, no momento certo, tudo que eu preciso é acreditar que Ele cuida daqueles que Ele chama. Abraão aqui, ele não perde o foco é manter os olhos na promessa, mesmo quando ela parece longe, distante. Porque quem perde o foco cai em distrações e pressões momentâneas. Há uma promessa para nós, há uma palavra que foi liberada para nós, e nosso Deus é um Deus de promessas, aleluia. Essa mensagem, ela tem o intuito de ser bem objetiva e bem clara. Eu quero partir para a conclusão, e eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu queria dizer para você que, quando eu olho para esse texto que nós lemos, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, quando eu olho para esse texto, eu percebo que Deus não chama pessoas perfeitas. Abraão não era perfeito. Abraão era um homem comum. Uma pessoa comum, assim como eu e você. Morava em um ambiente de idolatria. Deus não chamou ele porque ele era bom, não chamou ele porque ele fazia as coisas boas. Deus não escolhe pessoas perfeitas, nem escolhe pessoas pelas qualidades que têm. E nem as chama apenas para serem abençoadas. Deus não chama você apenas para abençoar você. Ele chama você para ser uma bênção onde você estiver. Deus não quer apenas abençoar você, mas Ele quer fazer de você um abençoador. Você pode estar em um deserto, hoje, agora, como Canaã era no início. Mas a sua presença pode transformar ambientes. Eu demorei para entender isso na minha caminhada, na minha vida cristã. E quando eu descobri, eu entendi que eu precisava tornar ambientes melhores. Eu entendi que eu precisava fazer com que a vida das pessoas fosse melhor. Se eu puder facilitar a vida de alguém, eu estou sendo um abençoador. Eu queria que você entendesse essa mensagem nessa noite. A sua presença, você como pessoa, no seu casamento, na sua casa, no meio da família, no meio da parentela, no trabalho, na faculdade, na empresa, no negócio, onde for, a sua presença, você pode transformar esse lugar, você pode transformar a vida de pessoas. Quando eu olho para a história e vejo que Deus tirou Abraão de um lugar bom, porque ele estava em Ur dos Caldeus, um lugar urbanizado, um lugar com economia avançada, com uma escrita avançada para a época. Deus tira Abraão de um lugar próspero, uma terra fértil, e leva ele para um lugar conhecido como Canaã. Canaã é a terra que alguns estudiosos acreditam que é a terra que foi fundada pelo neto de Noé. Neto de Noé, filho de Cã.
que foi amaldiçoado, a terra dos cananeus, uma terra deserta. Deus tira Abraão de uma terra boa e leva ele para uma terra ruim. Eu entendo que não é o lugar que abençoa a pessoa, é a pessoa que abençoa o lugar. Não foi Canaã que abençoou Abraão, foi Abraão que abençoou Canaã. Aí quando Moisés vai levar o povo do Egito para a terra de Canaã, você vai ver expressões no texto como: Deus prometeu uma terra para nós, e essa terra é a terra que mana leite e mel. Nessa terra, os cachos de uva, tem que ser 2 homens para carregar o cacho de uva dessa terra. Mas sabe por quê? Porque teve um cara que passou por lá antes. Teve um cara chamado Abraão, que Deus mandou lá antes. Você carrega uma unção, meu irmão. Se você é alguém que vai dar uma resposta para Deus, se você é alguém que vai responder ao chamado de Deus, se você é alguém que está entendendo essa palavra nessa noite, você vai entender que onde você chegar, onde você estiver, há uma unção da parte do Senhor que está sobre você, e onde você estiver, onde você chegar, você transforma ambientes, você muda. Porque a bênção não está no lugar, a bênção está em você. A bênção está em nós, aonde eu coloco a planta dos pés, a bênção do Senhor se manifesta, onde eu coloco as minhas mãos, dá certo, prospera. É assim que funciona. É assim, irmãos. Não é apenas palavras aqui jogadas ao vento, eu preciso me alimentar dessa palavra. Eu quero que você acredite nessa palavra. Eu preciso que você acredite nessa palavra, onde você estiver, aonde você for. Não é o lugar, não é a empresa, não, meu amigo. Não é a empresa que você trabalha, não, meu irmão, é você. Você vai chegar lá, vai abençoar o lugar. Não é o bairro que você mora, não, é você. Não é a faculdade que é ruim, é você. É você que muda o ambiente. É você que muda a casa. É você que muda relacionamentos. É você que muda o negócio. É você quando você entra. Você é um portador, você é um canal, você é uma bênção. Você está entendendo? Deus te chamou para abençoar. E onde você colocar a planta dos seus pés, a bênção do Senhor. Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção. Uma bênção. Eu e você precisamos ter essa convicção, irmão. Aonde eu e você estivermos, aonde eu e você colocarmos a mão, irmão, dá certo. Dá certo. Irmãos, eu trabalho no secular. Irmãos, eu tenho essa convicção comigo. Cara, ninguém resolve. Bota aqui na minha mão. Comigo dá certo. Eu resolvo. Eu abençoo. Essa convicção. Não é orgulho, não é soberba, não, irmãos. Deus me chamou, Deus chamou você. Abençoe a sua casa. Abençoe a esposa, os filhos, abençoe. Abençoe onde você estiver, vai ser diferente a partir de hoje. Que essa palavra se torne clara na sua mente, no seu coração, que haja uma convicção dentro de você. Não é o lugar, não é a terra, é eu. É eu. Eu posso estar em qualquer lugar, e é uma decisão em mim de fazer a diferença ou não. E eu quero acreditar que você compreendeu essa palavra. Eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Eu quero orar com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus. Ah, Deus, o Senhor nos chamou para abençoar. E a jornada de Abraão começou com uma resposta. A sua jornada começa hoje, meu irmão. A sua jornada começa hoje, minha irmã. Há uma resposta. Todas as vezes que nós ministramos uma palavra, Deus coloca diante de nós a oportunidade
para darmos uma resposta. Deus espera de nós uma resposta, e essa resposta não pode ser outra senão uma resposta de fé, uma resposta de obediência, de perseverança. Meu Deus, em nome de Jesus, abre o céu, Senhor, sobre cada lar aqui representado. Toma nas tuas mãos a tua igreja nessa noite. Eu quero declarar uma palavra de bênção, uma palavra de fé, uma palavra de vitória sobre o teu povo. Diante daquilo que foi ministrado, eu estou declarando, Senhor, portas abertas. Eu estou declarando uma convicção inabalável do teu povo, Senhor, para abençoar, aonde eles colocarem a planta dos pés. Meu Deus, muda, Senhor, famílias, casas, bairros, muda, Senhor, ambientes através da vida deles, onde eles colocarem a palma das mãos, que haja prosperidade. Prospera, Senhor, porque o Senhor escolheu Abraão, o Senhor escolheu um povo para que seja exclusivo seu, um povo que te representasse. E aonde, Senhor, nós estivermos, onde o teu povo estiver, que nós sejamos conhecidos, meu Pai, que nós sejamos, meu Pai, conhecidos por causa da tua presença. Há algo diferente em nós, há algo diferente em nós, há algo que nos diferencia. Meu Deus, em nome de Jesus, eu estou nessa noite declarando, Senhor, sobre a vida da tua igreja, essa palavra: prospera o teu povo por amor ao teu nome. Nós queremos nessa hora, Senhor, te agradecer. Eu te agradeço nessa noite, abençoando a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Nós nos declaramos abençoados por esta palavra. Se você puder, dê um forte aplauso. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.